E se eu te dissesse que existe um passo a passo já validado para você ter muitos resultados dentro do negócio da iGreen? Você seguiria à risca esse passo a passo? Né? Então, uma trilha que muitas pessoas já trilharam, que já tem um caminho ali, que deixou uma série de pistas. A única coisa que você precisa para também ter grandes resultados é seguir esse caminho. Então, esse é o objetivo desse treinamento que eu vou compartilhar com você hoje, que se chama Os 10 Passos para o Sucesso dentro do negócio iGreen. Eu quero compartilhar esse conteúdo com você, é um conteúdo muito poderoso e o mais legal de um modelo de negócios como esse, da iGreen, é que tanto eu quanto as pessoas que já têm grandes resultados dentro da companhia, a gente está extremamente interessada em compartilhar um conteúdo gratuito para que você também tenha grandes resultados, porque o crescimento do negócio, ele beneficia a todos, e, obviamente, o crescimento das pessoas que fazem parte da minha organização, isso me beneficia muito, Então, é um negócio onde você cresce ajudando outras pessoas a crescerem. Eu só consigo crescer no plano de carreira se eu ajudar alguém a crescer dentro do plano de carreira também, E isso faz com que eu esteja a todo momento querendo transferir as habilidades, o conhecimento, a experiência, a crença, a visão que eu tenho com relação ao negócio. Então, hoje é dia de compartilhar com você exatamente um caminho claro para que você entenda qual o caminho que você deve percorrer para também ter grandes resultados. Bora lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você e aí a gente vai ter essa oportunidade aqui de bater esse papo. Deixa eu compartilhar, colocar aqui para compartilhar a tela. Vamos lá. Pronto. Estamos na tela. Deixa eu confirmar se minha tela está sendo compartilhada aqui com você. Maravilha. Está sendo compartilhada, sim. Então, vamos embora para o treinamento. Primeiro ponto aqui do treinamento é pega papel e caneta, anota aquilo que você achar super interessante, coloca realmente no papel, aquilo que agregar valor para você que você saia daqui e aplique o máximo de coisas no teu negócio, tá? Na construção do teu negócio. Se isole aí, é um treinamento, então se você conseguir colocar um fone de ouvido ou um lugar com menos ruído aí na tua casa ou de onde você estiver assistindo esse treinamento, para que você preste o máximo de atenção nos próximos minutos que a gente vai passar juntos aqui, beleza? Então, se você não me conhece, essa daqui é a minha família. Então, eu sou casado com a André, a gente se conhece desde os 17 anos de idade, Hoje nós estamos aqui, eu tô com 37 anos, a gente está há muito tempo juntos, Nós namoramos, depois casamos e hoje temos esses dois tesouros preciosos aí, a Linda e o Noah, nossos filhos. E, eu conheci a Andrea me trouxe para o mundo comercial, assim, porque a gente estava num período ali onde a gente estava fazendo pré-vestibular, indo para a faculdade, mas a Andrea já trabalhava com vendas, então ela me incentivou bastante. Com 18 anos, eu comecei a trabalhar com vendas, num primeiro momento, inclusive, ajudando a Andrea, porque ela comprava bijuteria aqui em São Paulo e ia para Montes Claros, para vender ali no centro de Montes Claros essas bijuterias, e aí eu fui ajudar ela nessa dinâmica de comprar aqui, levar para lá e tudo mais. Na feirinha da madrugada, na 25 de março, aquela correria boa. E a gente foi, depois eu encontrei um negócio para eu vender propaganda e comecei a vender propaganda. E aí, minha vida inteira foi trabalhando com vendas e, posteriormente, montando equipes comerciais e treinando equipes comerciais para elas performarem muito bem. Tá? Eu tive a oportunidade de treinar muita gente presencialmente aí, fui em praticamente todos os estados do Brasil já, treinei muita gente presencialmente mesmo, em sala de aula, e gerei muito resultado, Eu atuo há 14 anos dentro de um modelo comercial, que é o modelo comercial que a iGreen adota. Trabalhei em uma empresa durante 10 anos, estou trabalhando na iGreen há um pouco mais de 4 anos, e acumulei mais de 21 milhões de reais em ganhos dentro desse período. E eu estou compartilhando um pouquinho sobre mim, sobre a minha história aqui, sobre a minha família, para a gente se conhecer um pouco mais
e especialmente para você entender que vale a pena você prestar atenção nesses próximos minutos aqui. Né, ao longo dessa minha trajetória empreendedora, eu tive a oportunidade de conhecer e ser treinado por muita gente boa, né, participar de treinamentos e ser treinado em sala de aula por todas essas pessoas que você está vendo aqui. Em algum momento eu tive na sala de aula junto com eles, aprendendo algo, né, sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, enfim, sobre produtividade. Então foi algo muito legal e eu sou fruto de treinamentos. Então por isso que eu acredito tanto, né, que se você está aqui assistindo esse treinamento, você sabe, já é alguém especial, já tem, né, já está plantando algo muito especial na tua vida, porque o fato é, né, os resultados que a gente colhe são frutos do conhecimento que a gente tem. Se a gente quiser resultados maiores, a gente precisa absorver mais conteúdo, desenvolver mais habilidades para que a gente consiga ir para um próximo nível, tá? Então, né, o conhecimento que você tem é o, né, te trouxe até o resultado atual. Quiser ir para um próximo nível, você precisa de mais habilidades. E aqui no negócio da iGreen, a gente criou um sistema de treinamento, um sistema educacional, chama SIGA, Sistema iGreen Academy. Então, dentro desse sistema educacional, você vai aprender mais sobre vendas, sobre liderança, sobre marketing, sobre posicionamento, né, digital. Você vai aprender, né, sobre oratória. Enfim, você vai desenvolver diversas habilidades que são extremamente importantes para o seu crescimento dentro do negócio iGreen, tá? E né, nesse treinamento especificamente, a gente vai falar sobre aquilo que é a base do sucesso dentro do negócio. A base, toda a estrutura, né, todas as demais habilidades, todos os treinamentos mais aprofundados que você vai ter dentro desse negócio, eles são posteriores a isso. Esse é o treinamento 01, né, aquilo que você deve assistir no seu primeiro contato com o negócio iGreen. Né? Esse é o primeiro treinamento que você deve assistir, porque nele você vai entender exatamente a dinâmica do negócio. E por que ele é a base? Porque ele é muito completo. Né? Então, aqui nessa imagem, eu estou mostrando para você os 10 passos necessários para você ter grandes resultados dentro do negócio. E ele vem desde o fundamento, né, uma parte teórica, até a parte prática, onde você realmente vai, né, fazer o que a gente chama de atividades geradoras de renda dentro do negócio. Tá? Então, a gente vai passar por cada um desses passos e eu quero destrinchar eles com você. Então, o passo número 1 é desenvolver uma mentalidade empreendedora. E né, aqui tem um gráfico, eu quero te explicar um pouquinho sobre esse gráfico, mas eu quero te explicar esse gráfico te contando um pouquinho da minha história. Eu tinha 18 anos de idade quando, né, eu coloquei um primeiro produto debaixo do braço, fui vender e aquilo, né, começou a me mostrar que existia um caminho que pouca gente falava, que não era tão glamuroso, né? É um caminho que não tem muito status, mas que ele te permite ter muito extrato, sabe? E esse caminho né, fez com que eu fosse fazendo alguns cursos, lendo alguns livros, e muito, muito novo, de 18 para 19 anos de idade, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu vou te falar um pouquinho sobre esse livro, depois eu vou te mostrar um quadrante aqui, né, do Robert Kiyosaki, do fluxo do dinheiro, mas eu quero que você entenda que esse livro ele mudou completamente a direção da minha vida e, consequentemente, os resultados que eu colhi. E esses conceitos que eu quero compartilhar com você podem também fazer o mesmo pela sua vida. Então, tem duas coisas que eu aprendi nesse livro que foram muito fortes. A primeira coisa, presta atenção nisso, é foque mais nas habilidades do que no dinheiro que você está ganhando naquele momento. Então, né, o livro ele fala sobre a criação de dois pais, né, o pai rico e o pai pobre, né, os conselhos que o Robert Kiyosaki escutou na sua infância, né, do pai biológico e de um pai, vamos falar assim, que seria um amigo, um pai de um amigo que ele tinha muito próximo, que era uma pessoa extremamente bem-sucedida, que dava alguns conselhos para ele, que ele não escutava do pai dele, que era, né, um empregado, né? O pai dele era um professor de colégio, né, de faculdade. Então, ele, né, um era empresário, o outro era um típico concursado público, né, vamos colocar assim, e eles davam conselhos sobre a vida muito diferentes, né, sobre, né, qual caminho ele deveria seguir ao longo da vida. E o pai rico, ele falava, cara, mais importante do que o dinheiro que você ganha quando você está começando a sua vida, né, profissional, são as habilidades que você vai desenvolver. E eu sei que, né, eu estou falando aqui, talvez você né, já esteja, né, não esteja começando a sua vida profissional, talvez você já tenha muito tempo
né, aí no mercado de trabalho, mas eu acredito que esse conceito ele continua sendo importante ser compartilhado com você. Porque, às vezes, tem pessoas que começam nesse negócio da iGreen e ele está tão preocupado com o dinheiro que ele está ganhando que ele não percebe as habilidades que ele está desenvolvendo. E as habilidades são tão importantes ou mais importantes do que o dinheiro que você está ganhando. Entende isso? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com vendas lá nos meus 18 anos de idade, eu lembro de ter lido esse livro e uma das coisas que eu tinha em mente era, cara, né, às vezes eu não estou fazendo a grana que eu gostaria de fazer, mas eu estou desenvolvendo as habilidades que o Robert Kiyosaki falava que eram importantes, né? Ele falava, cara, a habilidade comercial é muito importante. E aí eu gosto de dar um exemplo que com 18 anos de idade, eu, né, já morava sozinho e eu dividi apartamento com um amigo meu. E esse amigo, trabalhava com vendas, tá? E esse amigo, ele tinha encontrado ele trabalhava em uma empresa, ele estava fazendo faculdade, eu também fazia faculdade, eu trabalhava com vendas e ele foi procurar um emprego, ele encontrou um ótimo emprego, por sinal. Ele trabalhava numa empresa que era subsidiada da Petrobras, né? Então, ele tinha um ótimo emprego, né? Ele tinha, né, eu brinco e falo o seguinte, né? Ele trabalhava do ar-condicionado, ele, né, tinha escritório, tinha a mesinha dele lá, com a fotinha, né? Então, no ar-condicionado, 13º, férias, né, previsibilidade de ganho. Então, ele tinha isso ali né, no seu dia a dia. E, por ter isso, ele vivia um estilo de vida muito melhor do que o meu. E, como eu era, né, um empreendedor ali, né, um vendedor barra empreendedor, era uma empresa, né, era um negócio em que eu comprava e vendia, né, eu sempre tinha uma cabeça de economizar, porque eu não sabia como é que ia ser o próximo mês, eu não sabia se o cliente ia me pagar, se não ia me pagar, eu não sabia, né, a taxa de inadimplência que eu ia ter, eu não sabia, né, como é que se eu ia vender naquele mês, se eu não ia conseguir vender, enfim, era um estilo de vida muito diferente, né, aquele estilo de vida que eu tinha, e então ele tinha uma qualidade de vida melhor do que a minha, mas a todo momento eu lembrava do Robert Kiyosaki e eu ficava pensando, poxa, mais importante do que o dinheiro que eu estou fazendo, especialmente nesse momento de vida que eu estou tendo a oportunidade, são as habilidades que eu estou desenvolvendo. E presta atenção nisso, durante 5 anos, esse amigo meu, ele ganhou mais do que eu, durante 5 anos. Então, é muito legal esse gráfico, porque esse gráfico conta exatamente a minha trajetória de vida, assim. Em algum momento, deixa eu pegar a caneta aqui, eu vou circular aqui ó, no gráfico, ó. Em algum momento, eu comecei a receber uma renda bem parecida com a que ele estava recebendo. E só que isso demorou muito tempo, tá? Muito tempo. Né? Como eu falei, foram 5 anos até eu começar a receber e começar a usufruir de um estilo de vida parecido com o que ele tinha. Mas, pouquíssimo tempo depois, 1 ano depois, 2 anos depois, eu já estava vivendo, né, um estilo de vida, né, 1 ano depois, 2 anos depois ali, eu já estava vivendo um estilo de vida que esse amigo meu nunca viveu, até hoje não vive. Até hoje não vive. Né? Ele saiu dessa empresa depois, enfim, foi, né, trabalhar com outras coisas, mas ele nunca conseguiu chegar naquele nível de renda que eu tinha lá atrás. Lá atrás. Porque ele simplesmente não entendeu essa dinâmica de que o longo prazo ele paga muito bem para quem decide assumir as rédeas, o controle da tua vida financeira. Você ser o seu próprio patrão, você não se vender por hora, você, né, tomar risco, você desenvolver as habilidades, você, né, entender que, poxa, né, eu preciso né, assumir o meu fluxo de dinheiro, né, eu não posso ficar refém de como é que a economia está, de como é que, né, né, de quando o meu patrão vai decidir me pagar, enfim. Cara, eu preciso aprender a enxergar oportunidades, a, né, me colocar à prova nessas oportunidades, a trabalhar mais do que a maioria das pessoas trabalham, talvez durante um bom tempo, né, a sacrificar sábados, domingos, feriados, dias santos, né, a realmente ter uma mentalidade que é uma mentalidade muito diferente do que a maioria, é nadar literalmente contra a correnteza. Então, essa é a vida do empreendedor e ponto final, né? Essa é a vida do empreendedor. Né? Durante muito tempo, até você conseguir construir um grande negócio, né, você vai precisar né, ir por um caminho que pouquíssimas pessoas querem ir, pouquíssimas pessoas estão dispostas a ir. Então,
eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Assim, eu vou te falar sobre uma série de habilidades e passo a passo e tudo mais, até scripts aqui, mas antes de falar sobre tudo isso, é importante você entender, né? Você desenvolver uma mentalidade empreendedora, você entender exatamente como isso daqui, como essa mentalidade pode fazer a diferença para você no longo prazo. E a segunda imagem que eu quero te mostrar sobre mentalidade empreendedora é o que a gente chama de quadrante do fluxo do dinheiro. Quadrante do fluxo do dinheiro. E no quadrante do fluxo do dinheiro, foi o Robert Kiyosaki que desenvolveu essa teoria aqui. Ele fala que o seguinte, olha, existem dois grandes grupos de pessoas. Existem os empregados e os autônomos, e esse grupo de pessoas são pessoas que buscam por segurança. E elas, basicamente, vendem seu tempo. Elas trocam tempo por dinheiro. Tempo por dinheiro. E a maioria das pessoas que você conhece provavelmente estão desse lado do quadrante aqui. Talvez você esteja também desse lado do quadrante aqui. Né? Então, né, a maioria das pessoas que a gente conhece estão aqui. Né? São empregados, são autônomos, são pessoas que, né, trabalham em uma pequena empresa ou uma grande empresa. Tem pessoas que são autônomos que, desde né, de uma manicure até um médico, o fato é, né, são pessoas que estão trocando tempo por dinheiro. E o que o Robert Kiyosaki fala é, cara, só que existe um problema. Uma parte muito pequena do dinheiro está desse lado do quadrante. O dinheiro de verdade está do lado direito do quadrante, onde um pequeno percentual de pessoas está, mas uma grande fatia do dinheiro está. E do lado direito do quadrante estão as pessoas que elas não estão buscando segurança, elas estão buscando por liberdade. Então, são pessoas que elas estão sempre trabalhando, pensando em como eu crio um sistema que trabalha para mim, como eu faço os juros trabalharem para mim, como é que eu faço, né, com que o negócio não dependa de mim. Ela está sempre pensando em, cara, como é que eu escalo um negócio a ponto, né, de eu não ser a única pessoa né, que esteja operando essa máquina aqui. Eu tenho pessoas tão boas quanto eu, ou melhores do que eu, na minha operação. Então, essa cabeça, essa mentalidade, ela muda tudo. E quando você consegue fazer essa transição, sair do quadrante esquerdo e ir para o quadrante direito, a sua vida começa a mudar. Só que a grande questão é que para você ir para o quadrante direito, você precisa ser dono, não é de um negócio, é de um grande negócio, porque lembre-se, você vai ter que né, você vai ter que ter um negócio a ponto de que você tenha pessoas melhores do que você executando determinadas funções dentro da empresa. Então, isso é meio inerente geralmente a empresas bem maiores, né? Geralmente uma empresa pequena, você é, né, quem geralmente faz tudo ali no sentido de é a pessoa mais pensante da empresa, né? Você acaba dando pitaco em todas as áreas, né? Agora, e tem um outro perfil de pessoa que são os investidores, né? Os investidores também, eles colocam, né? Eles também buscam liberdade, estão sempre pensando em, né, como é que eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Aqui, nos donos de negócio, eles estão pensando como é que eu crio uma estrutura, um sistema que vai me permitir né, continuar crescendo, atrair gente boa e mesmo que eu não esteja presente, esse negócio continue me gerando renda ali. Então, se você tem, né, uma baita habilidade de construção de negócios, uma visão muito fora da curva, você pode muito bem construir um grande negócio, como grandes negócios foram construídos aí ao longo da vida. Né, você vai tomar risco, você vai contratar gente, você vai testar, validar a tua ideia, mas o fato é que tem um negócio que ele é muito simples, que te permite ir para o lado direito do quadrante, tendo um sistema que trabalha para você, e tem um negócio que te gera renda recorrente, e esse negócio se chama iGreen. Ponto final. Então, o negócio iGreen, você, né, começa a sair do lado esquerdo, vai para o lado direito, e no longo prazo, né, você vai migrando para o lado direito do quadrante, e você consegue construir um negócio que ele gera renda independente de você estar ali, né, diariamente naquela operação. Porque a tendência é que você vai encontrando pessoas tão boas ou melhores do que você, né, e desenvolvendo essas pessoas para elas estarem ali, né, desenvolvendo, né, o trabalho. E o mais legal, sem correr risco trabalhista, sem correr risco financeiro significativo. Enfim, é um negócio que realmente consegue né, te dar né, um caminho bem simples. Né? A única coisa que você precisa fazer é trabalhar bastante. Né? Não existe nada fácil, é simples, mas não é fácil. Beleza?
Então, esse é o passo número 1, desenvolver essa mentalidade, entender a importância, né, desse, né, do quadrante, do fluxo do dinheiro, entender a importância de que cara, eu realmente quero fazer essa transição, sair do quadrante esquerdo e ir para o quadrante direito, porque se você não desenvolve essa mentalidade, se você não joga um jogo de longo prazo, que é o jogo de construção de qualquer grande negócio, você vai desistir na sua primeira semana, no seu primeiro mês, no seu primeiro trimestre, no seu primeiro ano, você vai desistir. E nada relevante é construído no curto prazo. Nada relevante é construído no curto prazo. Beleza? Então, né, dito o passo número 1, bora para o passo número 2. Passo número 2, sonhos, motivos e objetivos. Então, eu não sei se você já viu, se você já fez, mas agora eu quero te fazer um convite. Uma das coisas mais poderosas que existem é você visualizar os seus sonhos. Então, está escrito aqui, ó, pensamento cria, verbalização materializa. Tenha contato visual com os seus sonhos todos os dias. Fale alto aquilo que você quer. Porque tudo primeiro acontece na mente e depois aquilo se materializa. Então, coloque no quadro, né, em um quadro de desejos, em um quadro de sonhos, né, tudo aquilo que você realmente pretende alcançar na vida, para você conseguir visualizar aquilo diariamente e aí sim, né, você entrar em ação para que aquilo dali, né, deixe de ser um sonho e realmente se transporte para a sua realidade. Tem pessoas que fazem esses quadros dos sonhos, né, na tela do celular, tem pessoas que fazem esses sonhos nesse quadro dos sonhos, né, recortando, né, um monte de imagens ali na internet e colocando em um mural. O fato é importante você construir isso daqui, porque isso daqui, essa visão poderosa, é o que vai fazer com que você, né, chegue lá, sabe? Isso daqui é um passo fundamental, é o passo número 2. E lembrando, né, que para esse sonho ele virar uma realidade, né, ele precisa se tornar uma meta, essa meta precisa ter prazo e você precisa dar os primeiros passos, né? Não adianta nada só ter um sonho, porque, né, um sonho por um sonho, né, sem uma execução, sem um passo, sem um próximo passo, ele é só um sonho. Então, aqui no negócio da iGreen, a gente pode dividir as nossas, né, os nossos sonhos ali, as nossas metas em 3 prazos: curto prazo, médio prazo, longo prazo. E olha que louco isso aqui, tá? O longo prazo da iGreen são de 2 a 5 anos. Eu vou repetir. O longo prazo desse negócio é de 2 a 5 anos. Então, isso é muito poderoso. E sua meta de curto prazo é ser green, que é ter seus 5 primeiros clientes nos primeiros 30 dias de negócio. Então, cara, essa é a sua meta inicial. Se você está começando nesse negócio, se você ainda não tem seus 5 primeiros clientes, esse é o seu primeiro passo. E você não deve pensar no seu segundo, no terceiro prazo, antes de pensar em, cara, tenho que executar isso daqui. Muita gente começa no negócio e a pessoa fica pensando, Felipe, como é que eu faço para chegar, né, a qualificação de embaixador, né, que é a qualificação que eu estou atualmente? Cara, esquece. Não, o seu foco não tem que ser esse. O seu foco tem que ser, como é que faz para você captar os seus 5 primeiros clientes? E depois que você captar os seus 5 primeiros, como é que faz para você captar os seus primeiros 50? Porque isso já vai fazer você bater a primeira, a segunda graduação dentro da companhia. Isso vai fazer você criar uma prova social. Isso vai fazer com que você desenvolva as habilidades de captação de clientes. Né? Isso vai fazer com que você, né, realmente crie crença no negócio. Então, esse é o jogo. Né? Antes de eu construir, chegar na qualificação atual, eu precisei, em algum momento, cadastrar meus 5 primeiros clientes, bater a primeira qualificação e assim sucessivamente. Então, coloca aí no papel, falei, ó, desde o começo do treinamento, falei, pega papel. Então, coloca no papel aí. Escreva hoje, tá? Uma meta para 10 dias, para 90 dias, para 1 ano e 5 anos. 10 dias, 3 meses, 1 ano e 5 anos. Coloca uma meta. Coloca isso daí. E, de verdade, não coloque uma meta em 5 anos menor do que embaixador, porque eu tenho certeza que dá para você chegar lá, tá? Certeza que dá para chegar lá. Não é simples, não é fácil, mas existe um caminho e existem pessoas que já chegaram, então, né, dá para chegar. Beleza? Passo número 3. Conecte-se ao sistema. Conecte-se ao SIGA. Então, a gente tem um calendário de treinamentos semanais. E aí é importante você se conectar em todos esses treinamentos. Então, toda segunda-feira tem treinamento, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado. Enfim, tem treinamentos para você desenvolver as habilidades, para você entender mais. Aqui, nesse treinamento, de novo,
é um treinamento de uma visão geral dos passos essenciais com relação ao negócio e, né, eu vou te passar, né, algumas habilidades importantes, mas o mais importante é você entender que, cara, não é um treinamento que vai desenvolver todas as suas habilidades. Não é um treinamento que vai fazer você, né, ficar muito bom nesse negócio. É a consistência, né, do se conectar aos treinamentos. Por quê? Porque cada treinamento que você vai se conectando, você vai aprendendo um pouco mais. Né? E eu, quando comecei, né, 4 anos e pouquinho, eu não conhecia nada sobre o mercado de energia. E hoje eu posso dizer que eu tenho bastante conhecimento sobre o mercado de energia. Há mais ou menos uns 4 meses, tá, quando lançou o seguro, eu não conhecia nada do seguro. Eu lembro até hoje, o primeiro treinamento de seguro que eu assisti, eu falei, não é possível. É muito complexo isso aqui, né? Muita terminologia, muito complexo, e isso e aquilo, e tem a franquia, e tem o guincho, e pode acionar o guincho tantas vezes, e isso e aquilo. Enfim, tanta coisinha, com tanto detalhe ali, sabe? Que eu falei, cara, isso aqui é muito complexo, né? Hoje, né? Eu tô falando de 3 meses, 4 meses, eu já olho para o produto e eu consigo já ter uma clareza muito grande. Não vou falar que eu tô um expert, porque é muito pouco tempo ainda, mas eu fico pensando, poxa, daqui 1 ano, daqui 2 anos, cara, eu vou estar perito nisso daqui, vou estar perito nisso. Por quê? Porque você vai, né, captando cliente, aí vai encontrando objeção, aí vai aprendendo, aí vai tirando a dúvida de alguém, vai, né, tá no grupo ali, vê alguém tirando uma dúvida que às vezes você não tinha pensado, e você já vê que aquela dúvida pode agregar de conhecimento para você. Então, isso é muito especial. Conecte-se nesse sistema educativo. A gente desenvolveu ele para formar você dentro desse negócio. Agora, uma série de compromissos que você tem que ter dentro desse negócio para que você tenha grandes resultados. O primeiro compromisso, você tem que ter um compromisso com você. Assuma um compromisso com você. Tem uma frase, né, que eu gosto, que ela diz assim, ó, comprometa-se com seus compromissos. Cara, se você tomou a decisão de adquirir uma licença, de startar esse negócio, de começar esse negócio, né, assuma um compromisso de fazer isso daqui bem feito pelo tempo necessário para até você ter resultados. Né, no concurso público, eu fiz faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, uma frase muito comum, né, para quem presta concurso público, era assim, né, concurso não se faz para passar, se faz até passar. E eu trouxe isso, sabe, para minha vida empreendedora aqui, né? Eu trouxe isso, né, para minha mentalidade de que, cara, eu vou ter resultado nesse negócio, né? E eu não vou fazer iGreen para ver se vai dar certo. Eu vou fazer iGreen até dar certo. Ponto final. Né? Eu não sei se isso vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu vou fazer até dar certo. Essa foi a minha mentalidade desde o dia 01. 01. Eu entrei e eu falei, cara, eu vou fazer até dar certo. Legal? Então, primeiro compromisso, comprometa-se com você. Sabe, um resultado grande dentro desse negócio vai mudar muito o seu estilo de vida. Segundo compromisso, comprometa-se com a sua família. Sabe, poxa, mais importante, né, do que às vezes nos comprometer com a gente mesmo, é os porquês, né, pelo qual a gente trabalha muito forte, né? Então, seus filhos, esposa, enfim, né, se você não tem família ainda, né, né, não tem nada mais valioso para mim, né? Se você me acompanha um pouquinho nas redes sociais, sabe o quanto eu valorizo família. Então, assim, né, eu te recomendo, né, que, né, já encontre uma mulher de valor aí, um homem de valor, case, constitua família, porque é muito bom. E, né, e o fato é, né, que sua família, né, os seus filhos, especialmente, né, eles são o seu grande porquê, assim. Então, né, assuma um compromisso de fazer por eles, sabe? Às vezes você não vai fazer por você, então faça por eles. Faça por eles para dar uma condição de vida melhor para eles poderem ter um bom plano de saúde, para eles poderem estudar em um bom colégio, tá bom? Outro compromisso que você tem que ter, à medida que você cresce esse negócio, compromete-se com as pessoas que você trouxe para o negócio. Você trouxe uma série de pessoas para o negócio, compromete-se com a sua equipe, de prestar o melhor suporte possível. Quarto compromisso, compromete-se com o sistema. Tem, né, uma série de pessoas aqui comprometidas de fazer com que né, essa informação, né, essa base de conhecimento que a gente sabe que gera transformação, chegue no máximo de pessoas possíveis. Então, comprometa-se em compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas da tua organização. E lembre-se, o sucesso é uma decisão diária. E uma outra frase, se você nunca escutou um áudio do Jim Rohn, eu te recomendo que você escute. Se você, né, quiser, inclusive, uma pasta de áudio do Jim Rohn, depois pode me pedir ali, né, no inbox ali do Instagram mesmo, eu te passo. Eu tenho áudios muito valiosos dele, e ele moldou, né, boa parte da mentalidade que eu tenho. E o Jim Rohn tem uma frase muito, muito, muito
poderosa que ele fala assim, ó, o seu negócio nunca vai ser maior do que você. O seu negócio nunca vai ser maior do que você. Ponto final. Primeiro você cresce e aí, consequentemente, o seu negócio vai crescer junto. Passo número 4. Seja iGreen. Seja iGreen. Felipe, como assim seja iGreen? Então, poxa, se você está nesse negócio, você tem que ter, né, aplicar aí o desconto na tua conta de energia. Você tem que ou ser, né, gerar sua própria energia ou usar, né, a energia de uma das nossas fazendas solares. Ponto final. É insano você pensar em desenvolver o negócio da iGreen e não ser cliente, né, de você mesmo. Assim, é um negócio que não faz nenhum sentido, né? Nenhum sentido. Primeiro cliente que tem que ser cliente da iGreen é você. É sua conta de energia. Segundo cliente, sua conta de telefonia. Né? Então, utilize a iGreen. Terceiro cliente, o seu veículo. Tá? E utilizar o iGreen, né, o nosso banco, né, que é o iGreen Pay. Utilizar nosso clube de benefícios. Então, né, o que duplica nesse negócio é o seu exemplo. Nada fala mais alto do que o seu exemplo. Tem até uma frase aqui, ó, que o que você faz fala tão alto que ninguém consegue escutar aquilo que você diz, tá? Então, utilize o nosso banco, utilize a nossa telefonia, utilize o nosso seguro, utilize a nossa energia e utilize o nosso clube de benefícios. É isso que vai duplicar, tá? Se você quiser que outras pessoas façam o que você está fazendo, se você quiser construir um grande negócio, né, você tem que pensar, poxa, eu quero pessoas que, né, sejam tão boas quanto eu. Ótimo, então elas têm que espelhar aquilo que você faz. Não adianta nada você exigir delas aquilo que você não faz, beleza? Passo número 5, tenha uma lista de nomes. Então, não tem nada mais poderoso do que a tua lista de nomes em um negócio como o negócio iGreen. Então, a lista ela vai ser seu combustível de trabalho, é sua grande ferramenta de trabalho. Pensa assim, né, o médico, né, tem o estetoscópio, né, vamos colocar assim, o advogado tem lá toda a legislação, né? Nossa, agora você acredita que fugiu até o nome, não lembro se era Vadmecum, enfim. Ele tem toda a legislação. Então, né, ele vai ter todo o arsenal, cada profissional, né? O engenheiro vai ter lá a ferramenta de trabalho dele. Enfim, cada área tem sua ferramenta de trabalho. A grande ferramenta de trabalho de um profissional de marketing de relacionamento, de um networker, é uma lista de nomes. Essa é a sua ferramenta de trabalho. Por quê? Porque o teu negócio é prospectar pessoas. O teu negócio é contactar pessoas. Esse é o teu business. Então, quanto mais pessoas você tem para contactar, para convidar, mais eficiente, maior vai ser o teu negócio. Ponto final. Simples assim. Então, isso daqui é a base do teu negócio. O passo que você tem que dar agora é pegar, né, esse caderno aí que eu pedi para você pegar desde o início do treinamento e escrever uma lista com 100 nomes, pelo menos. 100 nomes. Felipe, eu acho que eu consigo escrever com 300. Então, escreva com 300. Por quê? Porque quanto maior a sua lista, maior a probabilidade de você ter resultados dentro desse negócio. Eu vou repetir. Quanto maior a tua lista, maior a probabilidade de você ter grandes resultados dentro desse negócio. Ó, a frase que está aqui, ó, sua lista é o maior ativo do seu negócio. Se ela parar de crescer, seu negócio para de crescer. Adicione 2 novos nomes todos os dias e mantenha essa lista sempre viva. Então, né, quando a gente fala de construir uma lista, eu não estou falando com você que você tem que escolher quem você vai colocar. Eu não estou falando que você vai convidar todas as pessoas que estão na lista. Eu estou falando com você o seguinte, coloque todo mundo. E depois você vai contactar. E depois você vai convidar. São passos posteriores. O primeiro coloca todo mundo que você tem em mente, coloque numa lista. E tem pessoas que você vai contactar para serem clientes, tem pessoas que você vai contactar para serem licenciados. É isso. Só que, de novo, com uma lista pequena, o teu gás, a tua energia, né, a tua visão, a tua perspectiva nesse negócio vai ser muito curta, vai ser muito pequeno. Porque o primeiro não que você toma, o segundo não que você toma, você fala, poxa, não sei se vai ter muita gente para eu falar. Porque você fez uma lista pequena. E muita gente que começa nesse negócio, como não vem da área comercial, ela não entende a dinâmica da lei dos números. Ela não entende que eu tenho que falar com muitas pessoas e algumas daquelas pessoas é que vão se interessar por aquilo que eu estou compartilhando. Seja uma economia na conta de energia que é gratuita, tá? Seja uma licença que às vezes ela tem que, né, fazer um investimento ali de R$2.000. Cara, não interessa. Se é grátis ou se tem 2.000, não adianta. Vai ter uma taxa de conversão ali para você
dentro desse negócio. Ponto final, ponto final, ponto final. É simples assim, beleza? Então, como eu falei, faça uma lista de 100 nomes, use suas redes sociais, né, seus grupos de WhatsApp ali, para você acelerar essa construção dessa lista, né, e coloque o máximo de pessoas, tá, da sua mente aí no papel, porque, né, quanto mais você tira da cabeça e joga no papel, mais novas pessoas você vai lembrando. Categorize essa lista. Coloque essas pessoas em uma lista de quente, morno e fria. Por quê? Porque é muito mais fácil você falar primeiro com as pessoas quentes do que você, né, colocar muita energia em falar com as pessoas frias, que você tem que esquentar mesmo essas pessoas até você, né, conseguir falar com elas. E depois qualifique essas pessoas. Cara, essa galera aqui tem mais um perfil de cliente, esse aqui tem mais um perfil para licenciado. Eu vou falar, obviamente, em algum momento você vai falar sobre as duas coisas com quase todas as pessoas, mas é importante, né, você, talvez nesse primeiro momento, fazer essa distinção ali só para você ter, né, uma clareza, tá bom? É simples assim. Né, tem pessoas que claramente você fala, poxa, isso aqui é cliente, deixa eu falar. E aí, na real, todo mundo é cliente, né? Assim, todo mundo você tem que prospectar para ser cliente. E nem todo mundo você vai prospectar para ser licenciado. Às vezes você vai contactar, a pessoa não vai se mostrar aberta, eu vou te mostrar como é que faz isso, né? E aí, tá tudo bem, você vai para um próximo passo, beleza? E aí, como eu falei, monte essa lista de 100 nomes ainda hoje. E aqui, depois desse passo número 5, tá? De ter sua lista de nomes, e manter essa lista viva, que aí já é uma habilidade que você precisa desenvolver, né, adicionando novos nomes nessa lista recorrentemente, você vai precisar dar o passo número 6, 7, 8, 9, 10. E primeiro ponto você vai construir né, a rodinha aqui, vai fazer a rodinha girar do lado esquerdo, que é a rodinha dos clientes. Então, as atividades geradoras de recorrência. Então, primeiro você faz as atividades geradoras de recorrência e depois você vai fazer as atividades geradoras de renda na construção de rede. Porque, né, a partir do momento, de novo, né, que você começa, faz essas atividades ali, conecta 1, 2, 3, 5 clientes, pronto, agora você está apto a começar a construir, né, uma organização dentro desse negócio. E, obviamente, gente, nos primeiros 5 clientes, você faz isso nas primeiras 24, se demorar muito, 72 horas. Você consegue fazer isso sim, sabe assim, é só colocar um foco nisso, você faz seus primeiros 5 clientes nas suas primeiras 72 horas de negócio, beleza? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses passos aqui. Então, passo número 6, pensando na rodinha esquerda aqui, né, das atividades geradoras de renda para a construção de uma carteira de clientes, eu vou te falar sobre, né, o básico ali dessa construção de carteira de clientes, tá? Então, passo número 6 seria prospectar consumidores. E aí eu quero deixar um insight poderoso aqui para você, uma lição poderosa. É muito cômodo, a maioria das vezes, as pessoas que começam nesse negócio, elas vão lá, escrevem um texto, pega esse texto, e às vezes nem muda o nome, manda para 50 pessoas diferentes no WhatsApp dela. E aí ela fica esperando as respostas e pensa assim, bom, vamos ver o que as pessoas respondem para eu conseguir converter elas para clientes. Cara, isso é muito comum, entende? E esse é definitivamente o erro mais grosseiro que você pode fazer dentro desse negócio. Isso é amadorismo. Amadorismo. Agora, o que né, aí, beleza, você colocou o nome da pessoa, você já melhorou um ponto. Agora, mais valioso do que você mandar um texto colocando o nome da pessoa é você mandar um áudio. Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Áudio converte mais do que texto. Agora tem algo que converte ainda mais do que áudio, que chama ligação. E eu sei que quando eu falo isso, muita gente, de novo, que não vem da área comercial, talvez você dá um pulo para trás e fala, mas eu odeio atender ligação. Ok, você odeia atender, mas aquilo que é importante, e quando as pessoas pedem para te ligar, você vai atender. E ponto final. É simples assim. Se alguém falar, cara, eu preciso falar contigo, você vai atender. Né? Fulano, tem algo valioso para compartilhar contigo, posso te ligar rapidamente? Cara, você vai atender. Ponto final. E na ligação, a taxa de conversão é significativamente maior, tá? Eu não tenho esse número exato, mas eu lembro que é algo tipo assim, 7 vezes mais conversão do que quando você envia um áudio. Então, foque na ligação, porque a ligação vai fazer você diminuir o teu esforço para trazer um cliente. É isso que você quer, não quer? Você quer falar com menos pessoas e converter mais clientes. Então, se você quer, o que você vai fazer é ligar, pegar o telefone e ligar. Você não vai falar por áudio, você não vai falar por texto. Felipe, eu não consigo ligar, eu tô com preguiça de ligar. E, cara, eu
né, lamento, a sua taxa de... Você está indo para um caminho muito mais difícil, muito mais doloroso, mas se esse é um caminho que você está indo, então envie um áudio falando. Pega o script, coloca na tela, leia, né, falando ali para a pessoa, siga um script, né, que já está validado, mande para a pessoa e ok. Né, e aí vai, Felipe, não deu para mandar áudio por algum motivo, cara, manda texto. Agora, obviamente, é melhor mandar texto do que não fazer nada. É melhor falar com 10 pessoas por dia por texto do que falar com uma pessoa por dia, sei lá, por áudio. Entende? Essa é a questão. Obviamente, a lei dos grandes números sempre vai vencer. Então, qual que é o cenário ideal? Você falar 10 pessoas por dia por ligação. Esse é o cenário ideal. 10 pessoas por dia por ligação, cara, no final do mês você ligou para 300 pessoas. Você explodiu o seu negócio. Você fez um volume de negócio absurdo. Absurdo. Agora, às vezes você não vai conseguir fazer, né, nesse volume. Beleza, então faz, né, metade ligação, metade áudio. Entende? Agora faça. Mais importante do que qualquer coisa, faça. Ponto final. Agora, eu tenho uma obrigação como um treinador de vendas aqui de falar, cara, ligação converte né, muitas vezes mais do que simplesmente um áudio. Ponto. Felipe, agora, eu quero captar clientes. Quais os caminhos que eu tenho? E aí, nós temos várias soluções, telefonia, seguro, e a gente tem o Conexão Green, né, que é a economia na conta de energia ali. E dentro do Conexão Green, a gente tem vários funis de venda. Então, a gente tem desde o funil de prospecção 1 a 1, até o funil do mutirão, talvez já tenham ouvido falar, funil de indicação, funil do porta a porta, né, funil de parcerias, funil de conteúdo, funil de tráfego. A gente tem uma série de caminhos. Funis são nada mais, nada menos, né, do que estratégias de aquisição de clientes, ou funis de aquisição de clientes. E a gente tem vários. Mas o grande ponto aqui eu vou te falar para quem está começando, lembra, isso aqui é o treinamento base para quem está começando. Cara, você não deveria gastar energia com, né, vários outros funis que não seja essa prospecção 1 a 1. Porque essa prospecção 1 a 1, esse X1 que a gente fala, cara, ele vai ser suficiente para fazer você conectar os seus 5, 10, 15, 20 primeiros clientes tranquilamente. Tranquilamente você vai conseguir conectar só no X1, tá bom? Então, pegando o funil do X1, qual que é um script aqui que você pode utilizar? Beleza? Vamos lá. Então, abertura da conversa. Fala, fulano, como é que você tá? Bom demais? Cara, me diz uma coisa. Nos últimos meses, sua conta de energia também deu uma subida ou só aqui em casa que eu tô sentindo isso? Pronto, uma pergunta poderosa. E o fulano vai responder. Cara, realmente aqui aumentou, ou, enfim. E lembra, a conta de energia, gente, ela aumenta, né? De 6 em 6 meses ela aumenta, porque todos os anos tem reajuste tarifário. Então ela está sempre aumentando, né? Além dos períodos onde tem escassez hídrica e aí ela entra a bandeira vermelha, aquela loucura toda. Beleza? Então, um modelo de abertura de conversa, tá? Lembrando, né? Eu estou te dando um script aqui, talvez você tenha até scripts melhores, pode aplicar, mas o ponto siga um script, porque você nunca vai conseguir medir taxa de conversão se você toda hora muda, né, o que você está fazendo. Pega um script, manda para 10 pessoas, testa a taxa de conversão. Cara, dá para ajustar isso daqui, dá para ajustar aquilo. Ótimo, manda para mais 10 e vai testando taxa de conversão, beleza? Quando eu falo manda, né, de novo, áudio, texto ou, melhor ainda, ligação. E aí a pessoa falou, né, algo ali, você vai fazer uma perguntas qualificatórias. Então, o primeiro ponto cara, uma pergunta de abertura mesmo, uma pergunta introdutória, uma pergunta, né, só para você já ir direto ao ponto ali. E aí você vai qualificar essa pessoa, ver se ela está apta ou não para receber a nossa solução. E você tem que qualificar ela em 2 aspectos. Primeiro, saber quanto que ela está pagando a conta, porque a gente pega clientes que é acima de 130 kW quando é monofásico, 150 quando é bifásico e 200 quando é trifásico. Então, esse é o primeiro ponto, você precisa saber. Né? E aí, isso varia de estado para estado, tá? Então, concessionário para concessionário. Tem alguns lugares que contas de R$150 já passam, 160, 170. Eu coloquei 200 aqui para ter, né, certeza ali se a pessoa passa ou não. E aí, obviamente, né, talvez ela vai te falar, não, vem 180, você vai pedir a conta dela do mesmo jeito, ok? Mas não vai adiantar se ela estiver falando com você que vem R$100, beleza? Você costuma pagar mais de R$200 sua conta de energia? E aí ele vai te responder. Na sequência, você faz outra pergunta. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você, por acaso, já habilitou algum tipo de desconto aí na tua conta de energia? Ponto. É isso. E ela vai te falar se sim ou não. Eu já tenho placa solar, eu não tenho. Eu tenho incentivo, estou aqui no tarifa social, não estou.
eu, né, já tenho assinatura de energia, eu não tenho. Enfim, ela vai te falar. E pronto, você acabou de qualificar o teu prospecto. Entende isso? Essa qualificação é muito importante, porque senão você está sempre falando com pessoas e às vezes você está, né, se delongando com uma pessoa que ela não passa nos critérios. E aí, né, não fez muito sentido, entende? Então você não precisa ir para um passo número 3, 4, se ela não passa no passo número 2, beleza? Passo número 3, faça um convite. Fulano, que legal, então sua conta vem mais de R$ 200, você não tem nenhum tipo de economia nela. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta sincera aqui. Se existisse uma forma de reduzir sua conta de energia sem você instalar nada e sem custo nenhum para você, faria sentido você entender mais como é que funciona? Faria. Ótimo. Deixa eu te falar, me envie sua última conta de energia aqui para eu verificar no sistema se ela está apta ou não. E aí eu te explico mais como é que funciona. E a pessoa vai te mandar. Então, é isso. Felipe, mas aqui você não está explicando como é que funciona, que a energia vem da usina e tal, e que não sei o quê. Cara, eu não estou explicando nada disso. Por quê? Porque eu preciso saber se a conta dela está apta. Se tiver apta, aí eu posso dar um próximo passo e ir dando mais informações. E em um processo comercial, a gente fala, né, vai passando mais informações à medida que o cliente vai solicitando também. Um ponto importante, quem controla um processo comercial, uma venda, é quem faz perguntas, não é quem dá respostas. Entende isso? Quem faz as perguntas é quem controla o processo comercial. Beleza? Passo número 4, depois de qualificar e apresentar o benefício, se a conta de energia dela está apta, você já dá um outro comando. Fulano, tem uma ótima notícia para você. Você não acredita. Cara, sua conta de energia eu verifiquei aqui no sistema e ela está apta para receber nosso benefício. E, cara, para te conectar, a única coisa, né, para te conectar aqui em uma das nossas fazendas solares, a única coisa que eu vou precisar, além da sua conta de energia que você já me passou, são dados básicos de cadastro. Manda aqui para mim, por gentileza, seu documento de identidade, frente e verso, e o e-mail. Porque, né, obviamente, se você já está falando com a pessoa, você tem o telefone dela, o WhatsApp dela. Pronto, é isso. Felipe, mas e aí? Que momento que eu explico como é que funciona a solução? Assim que o cliente pergunta, porque o cliente vai perguntar. Né? Tem clientes que eles vão perguntar, né, de uma forma mais detalhada, e aí você vai respondendo à medida que ele vai perguntando. Obviamente, se eu cadastro o cliente e ele não me faz nenhuma pergunta, eu ainda assim explico aquilo que é, né, o core do nosso negócio. Ele precisa entender, né, que em 90 dias ele vai começar a receber injeção de energia, que a fatura de energia dele vai mudar o layout, que ele vai receber pelo WhatsApp, é esse que ele deve pagar, ou pelo nosso aplicativo, que ele deve instalar o nosso aplicativo, porque lá tem um clube de benefícios, entende? Então eu vou explicar para ele isso né, é o core, é indispensável, né, vamos colocar assim, mas eu não vou precisar explicar para ele Lei 14.300 se ele não perguntar. Eu não vou explicar a Lei 14.300 se ele não me faz a pergunta de que, cara, mas isso aí é legal, isso, tá, né? É regulado, é tudo certo. Eu não vou explicar, né, que o que a gente faz é injeção de crédito de energia e que ele não precisa se preocupar, né, com queda, né, de energia, né, que não vai ter relação com o iGreen, se ele não me fizer uma pergunta relacionada a isso. Entendi? Eu não entro em muitos detalhes se o cliente não pergunta. Eu vou explicar, vou fazer o cliente dar os passos iniciais e dar as explicações essenciais com relação à funcionalidade da nossa operação para que ele seja um cliente adimplente e satisfeito com aquilo que foi proposto para ele. Isso eu preciso explicar e eu preciso fazer ele baixar, especialmente o aplicativo do licenciado, né, que por lá ele vai ter bastante do licenciado do cliente, porque por lá ele vai ter, né, um contato ali diretamente com a companhia, passar para ele né, o número do saque, né, do serviço de atendimento ao cliente, tá? Porque, cara, é muito bom, né, o serviço de atendimento ao cliente da iGreen, tá? É muito bom. Para você ter uma noção, é 94% de avaliação positiva, né, que a gente tem no nosso atendimento ao cliente, tá? É muito eficiente. Beleza, então, te passei ali, né, um exemplo de como é que você pode fazer para construir essa carteira de clientes inicial sua. Aqui, como eu falei, com essa estratégia, você vai captar seus 5, 10, 15, 20 primeiros clientes. Mas, obviamente, quando a gente fala de escalar uma operação para 100, 200, 300, né, às vezes 100, 200, 300 por mês, aí você vai precisar, né, ter algumas estratégias adicionais aí, ter, né, mais funis funcionando simultaneamente para você, beleza? Então, tá aí. Agora, passo número 6, do outro lado, né, na outra bolinha lá, que é a bolinha de construção de equipe comercial. Aí, você construiu lá um resultado com a sua carteira de clientes, agora
é valioso, é importante você entender o quão valioso é você ter um time comercial trabalhando, remando junto com você. Porque, né, se você já desenvolveu uma habilidade, você pode compartilhar essa habilidade com eles para que eles também construam um grande negócio junto com você. Né? E assim, é muito importante você entender que, às vezes, uma oportunidade que ela é muito boa para você, ela pode ser extraordinária para outra pessoa. Nessa outra pessoa pode, inclusive, fazer muito mais dinheiro do que você dentro do negócio iGreen, por exemplo. Tá? Então, né, compartilhar a oportunidade é muito relevante. E quando você vai compartilhar essa oportunidade, o primeiro passo é contactar e convidar as pessoas. E lembre-se, você vai contactar todo mundo, mas nem todo mundo vai estar aberto para receber um convite. E aí você não vai convidar. Então você não vai ser um chato. Se você faz isso de uma forma profissional, você nunca vai ser o chato. Por quê? Porque você está convidando as pessoas que se mostraram abertas. Você não vai ser o insistente, o chato, né? A pessoa que perde amizades por causa de um negócio, porque você está fazendo isso de uma forma profissional. Você está usando, né, todo o passo a passo, toda a estrutura comercial adequada para aquele objetivo. E aí, Felipe, que estrutura é essa? Que passo a passo é esse? Beleza, vou te mostrar agora. Então, existe uma estrutura, né, básica que a gente monta aqui, está muito utilizada, que a gente chama de form. O que é o form? O form é uma estratégia, é um passo a passo para você, ao convidar, ao contactar alguém, você saber como iniciar uma conversa. Cara, é o básico, né? Na real, é o básico. É só para você não ser afoito demais e falar de uma forma errada com o seu prospecto, né? Então, infelizmente, né, é comum, às vezes, a pessoa que começa um negócio como esse, vê uma apresentação de negócio poderosa, vê gente, né, tendo resultados absurdos, e aí ela pega o telefone, liga para alguém e fala, cara, você não está entendendo. Achei o negócio para a gente ficar multimilionário. E aí, então, imagina a outra pessoa do outro lado. Cara, como assim, né? Tipo, do nada, né? E aí, cara, quando essas promessas, elas são muito absurdas, né, já num convite, isso vai mais atrapalhar o teu resultado dentro do negócio, a tua construção do negócio, do que ajudar. E aí é importante você entender que, cara, tranquilo, converse como você já vinha conversando com um amigo teu. Então, vou ligar pro fulano, cara, como é que tá tudo? Como é que tá a família? Como é que tá, né, como é que estão os negócios? Então, família, ocupação, como é que tá a vida? Tudo certo? Ótimo, maravilha. E aí, sim, eu vou lá e faço, né, e contacto ele. E faço uma pergunta para eu entender se ele está aberto ou não. Felipe, que pergunta seria essa? Aqui tem 3 exemplos de perguntas. Um para contato quente, morno e frio. Primeira pergunta, lembre-se do que eu falei agora. Quem controla o processo comercial é quem faz perguntas. Lembra? Eu não estou falando com ele, cara, descobri um negócio, vai te deixar multimilionário, não vai ficar rico. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Então, qual que é o objetivo dessa prospecção inicial? Cara, não é explicar o negócio inteiro, não fazer a pessoa entender tudo ali por telefone, não é falar o nome da empresa, não é falar o modelo de negócio, não é falar que a gente trabalha com energia, não é nada disso, cara, não é nada disso. O objetivo dessa prospecção inicial cara, ela está minimamente aberta para entender mais sobre o negócio? Meu objetivo cara, descobrir se ela está minimamente aberta e gerar, né, uma curiosidade suficiente para ela assistir a minha apresentação de negócio. Ponto. É isso, tá? E aí, para um contato quente, cara, irmão, né, dependendo de como é que você fala com a pessoa, né, fulano, comecei um novo projeto que me empolgou bastante, eu lembrei de você. Você tem 30 minutos essa semana para me dar a sua opinião sobre ele? Ou qual o melhor dia dessa semana que você tem 30 minutos para me dar uma opinião né, pessoal sobre ele, tá? Sobre esse negócio. Né, porque, cara, sua opinião é muito, muito importante para mim. Né? E aqui você está empoderando a pessoa, tá? Você está pedindo a opinião dela sobre o negócio, né? Então, esse é um bom tipo de pergunta, tá? De sondagem ali. Beleza. Segunda pergunta. Fulano, hoje você estaria aberto a conhecer alguma forma nova de aumentar a sua renda ou construir uma renda recorrente? Segundo modelo de pergunta, tá? E aqui, né, a gente está falando de morno e frio, mas basicamente serve, né, essa pergunta aqui, por exemplo, serve para um contato quente também. E frio,
Cara, você estaria aberto a conhecer uma oportunidade de construção de ganho recorrente sem afetar seu trabalho atual? Ponto. É isso. Cara, se você faz essas perguntas antes de fazer um convite, você, de novo, você mata, né, a chatice, né, do negócio, sabe? Você, né, age como um profissional. Ponto final, tá? Então, já que você aprendeu isso daqui, o próximo passo é você realmente convidar, né, 3 pessoas hoje ainda sobre o teu negócio. E, de novo, ligação converte mais do que áudio, áudio converte mais do que texto, e, obviamente, texto é melhor do que nada. Mas ligue, sabe? Ligue em pé, ligue com um sorriso no rosto, ligue com energia e convide. É isso, esse é o seu papel. E, de novo, eu falei e vou repetir. Nada supera a lei dos números. Se você fizer os números suficientes, os resultados vão aparecer. Mas é improvável, vou falar impossível, mas é improvável você fazer números muito baixos e conseguir ter, né, um resultado significativo dentro desse negócio. Porque aí você está contando com o fator sorte, né? E fator sorte ele não é muito valioso, né, no mundo empresarial, tá? Quando a gente fala do mundo comercial. Passo número 7, compartilhe a sua oportunidade. Fale do que é que você faz. E quando você for falar sobre o seu negócio, eu quero te dar uma dica. Você pode fazer isso no X1, que a gente fala, você falando com o teu prospecto. Você pode fazer isso no modelo que a gente chama de reunião ABC, que é você com o teu patrocinador, com a pessoa que te trouxe para o negócio, ou com o teu executivo acima, gestor acima, alguém que já tem uma experiência maior que você, falando com o teu prospecto, né? Então você convida, só que na hora que entra na reunião, você vai apresentar e edificar a pessoa, né, que vai apresentar para você, tá? Isso é bem importante. Essa é um segundo modelo. Terceiro modelo, você vai assistir junto com a pessoa. Ah, Felipe, eu ainda não sei falar sobre o negócio. Ótimo. Você faz um convite. Cara, faz sentido, né, você assistir uma apresentação de negócio? Faz, ótimo. Senta com ela e dá o play. E deixa um vídeo de apresentação de negócios aparecer para ela. Né, e você vai assistir junto com ela. Ótimo, você não precisa explicar, você não precisa, às vezes, ter uma outra pessoa explicando junto com você. O vídeo vai fazer esse papel. Essa é a terceira forma. E a quarta forma é, todas as semanas, às segundas-feiras, a gente ministra treinamento, apresentações de negócios às 8 horas da noite, no horário de Brasília. O que você precisa fazer? Conectar o teu prospecto nessas apresentações. Então, olha que eu falei sobre 4 estratégias de apresentações de negócio. 4 estratégias. E aí tem uma quinta ainda, lembrei agora. A quinta, que é muito importante. Porque, presta atenção nisso que eu vou te dar uma dica muito valiosa aqui. A quinta é levar ela em uma apresentação de negócios dentro de um summit. Então, a gente faz mensalmente apresentações de negócio que são ministradas né, por um top líder que está rodando o Brasil. Então, por exemplo, todos os meses eu estou em algum lugar diferente do Brasil, geralmente em alguma capital, ministrando uma apresentação de negócio seguida de um treinamento longo presencialmente. E nesses eventos, você tem a oportunidade de conectar um convidado para ele assistir uma apresentação de negócios. Então, por que eu falei aqui sobre 5, né? X1, ABC, reunião X1, reunião ABC, reunião né, para dar o play, né? Então, o vídeo, né? Tá, só dar o play lá. A apresentação todas as segundas online e apresentação presencial dentro de um summit. E por que eu te falei dessas 5 aqui? Porque no acompanhamento, que é o próximo passo, o seu objetivo é fazer com que a pessoa ela tenha experiências diferentes dentro dessas oportunidades aqui de apresentação. Né? Então, se ela assistiu num summit, depois faz sentido você sentar com ela e fazer um X1. Se você já deu o X1, talvez faça sentido agora você levar ela para um summit. Ou, se ela viu um summit, mas ainda não fechou, conecta ela no online. Ou, se ela viu um online, mas ainda não fechou, conecta ela no summit. Entende? Então, isso é muito importante, né? Eu já estou adiantando aqui o passo número 8 aqui para você, mas essa dinâmica é importante. E o que é mais importante nessa apresentação de negócio? O como você fala é tão importante quanto o que você está falando com a pessoa. E ali você não precisa explicar todos os detalhes. O mais importante é a pessoa entender a lógica do negócio e a visão de futuro. E ela entender que, cara, é um negócio, basicamente, onde ela vai consumir, onde ela vai dar o exemplo, conectar alguns clientes,
e vai permitir para ela criar conexão, escala e recorrência. Ponto. Essas palavras, elas precisam ser ditas ao longo de uma apresentação de negócios. E aí, terminou a apresentação de negócios, você vai fazer um fechamento e, se ele não fecha, você vai, na sequência, fazer um acompanhamento. Nenhum fechamento tradicional de vendas, né, de uma apresentação de negócios, geralmente a pessoa ela vai colocar uma objeção. E eu estou te adiantando isso porque, né, às vezes, você está falando com alguém e a pessoa fala, não, mas, cara, eu não tenho dinheiro. Aí você fala, puxa, né, comigo não foi assim. Comigo, cara, eu gostei do negócio e tomei a iniciativa e agora eu tô falando com uma pessoa que falou que não tem dinheiro, ou uma pessoa que falou que não tem tempo, mas, cara, trabalha na mesma empresa que eu, tem a mesma carga horária, como assim ela não tem tempo? Né? Então, basicamente, a gente tem 4 objeções que são bem comuns. Tempo, dinheiro, perfil e crença, né? De que, cara, não sei se esse negócio realmente funciona, especialmente se ele funciona para mim. E o legal é que quando você aprende a quebrar essas 4 objeções, que a gente chama de objeções universais, que é meio comum no mundo comercial, pronto, você vai conseguir, né? Aprendi a quebrar essas 4 objeções, você vai sempre lidar com essas mesmas objeções quando você falar com uma pessoa. E aí, a primeira coisa é você entender se aquilo é uma objeção real ou não. Né? Então, quando, né, a pessoa ela falar que não tem dinheiro, talvez ela não é que ela não esteja falando, não é que ela realmente não tem dinheiro, é que ela não enxergou o valor daquilo que você está apresentando para ela. E aí você precisa, né, fazer algumas perguntas poderosas para saber se a objeção dela real é dinheiro. Uma coisa clara, por exemplo, né? Ah, eu não tenho dinheiro. Aí você usa uma técnica, se eu, você. Então, tá, se eu te mostrar uma forma de começar este negócio, né, se eu te mostrar uma forma de começar esse negócio, onde dinheiro não seja um problema, você tá dentro? Ah, não, eu tô dentro. Pronto, então a objeção dela realmente é dinheiro. Porque talvez ela ia falar, não, mas não tem, né? Se ela dá uma engasgada de, não, mas como assim, né? Não começar sem dinheiro? Né? Como assim? Você não me explicou essa parte. Né? Então ela fica, às vezes, um pouco mais, né, gerando confusão. Cara, né, talvez a objeção dela realmente não seja dinheiro, seja só uma visão mais clara sobre o negócio. Tá? Tô dando um exemplo aqui. Agora, o que eu mais gosto, tá? Antes de, quando a pessoa começa a colocar objeção, e aí vai uma dica minha, tá? Uma dica minha. Antes da pessoa começar a colocar muita objeção, eu já gosto de usar essas 4 perguntas poderosas. E essas 4 perguntas poderosas, nessa sequência, elas fazem com que você feche o prospecto, com que você encurrale o prospecto, vamos colocar assim, ó, encurrale o prospecto. Presta atenção no que eu vou te falar. Por quê? Porque, né, mas, cara, gostei e tal, mas, cara, não tem dinheiro. Não, tranquilo. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Você não responde, você não quebra a objeção, não tenho dinheiro. Você vai para a primeira pergunta do que eu vou te falar. Entende? Então, isso daqui é muito poderoso. Isso daqui é muito poderoso. E aí, olha a primeira pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: baseado na apresentação que você acabou de assistir, para valer a pena você investir tempo nesse negócio, fulano, quanto você gostaria de estar ganhando por mês sem abandonar suas atividades atuais? Cara, ele vai te dar uma resposta. Você está fazendo a pergunta, ele vai te dar uma resposta. E ele vai falar, cara, para eu, não sei, 10 mil reais então. Aí ele solta um número lá, colocou um número. Aí você vai falar, ok, escreve o número. Tá? Então a gente tem uma ficha, né, que é o FIR que você pode utilizar. Tá? Mas sim, eu te recomendo pegar essas 4 perguntas aqui, colocar no teu bloco de notas do celular, gravar elas, incorporar elas, porque elas são a base de um fechamento poderoso do nosso negócio. Pergunta número 2. Fulano, legal. Agora me diz o seguinte: quantas horas por semana você estaria disposto a investir para gerar essa renda que você comentou comigo? Eu estaria disposto a investir 2 horas por dia. Então beleza, 14 horas por semana. Então, você estaria disposto a investir 14 horas por semana para gerar uma renda de 10 mil. Ok. Terceira pergunta, fulano. Por quantos meses consecutivos você consegue manter esse ritmo de 14 horas por semana até você atingir esse objetivo de 10 mil reais por mês? Eu consigo, cara, 2 anos eu faço aí, 2 anos, 24 meses. Ótimo, então 2 anos, beleza. Então, fulano, deixa eu te falar. Se eu te mostrar, o que você está me falando é o seguinte: se eu te mostrar como gerar 10 mil reais por mês, trabalhando 14 horas por semana, durante 2 anos,
Você estaria disposto a iniciar agora? Sim, eu estaria. Pronto. Então, cara, se ele responde sim aqui, a única coisa que ele precisa é de um plano de ação. De um plano de ação para que ele realmente consiga gerar esse resultado. E aí, sabe, Felipe, mas e aí? Como é que eu vou encontrar um plano de ação de 10 horas, de 10 mil reais de ganho? Pronto, você volta no plano de carreira, né? Inclusive, na apresentação de negócios, a gente tem lá uma calculadora que você pode colocar lá, né? Tantos clientes conectados por mês, e aí de energia, telefonia, seguro, e quanto que aquilo ali vai gerar de renda recorrente para a pessoa. Né? E aí você vai mexendo naquela calculadora ali e entendendo os números que ele, né, precisa fazer para chegar numa renda como essa. Esse é um exemplo do que você pode fazer, tá? Agora, se ele chega aqui no final e fala não, cara, o problema dele não é dinheiro, o problema dele, entende? O problema é, cara, o negócio não fez sentido para ele. E aí não tem uma objeção clara. A objeção é, cara, não fez sentido, eu não vi valor no que você tá promovendo para mim, beleza? Então é importante você utilizar isso daqui. E aí uma frase que eu quero deixar para você aqui é: nunca termine uma apresentação sem um próximo compromisso marcado. Nunca termine uma apresentação sem um próximo compromisso marcado. Por quê? Porque em uma apresentação de negócios, o seu objetivo é fechar o teu prospecto. Se esse objetivo não for cumprido, o seu segundo objetivo é marcar uma próxima apresentação. Ponto final. Esses dois são os seus dois grandes compromissos dentro de uma apresentação de negócio. Beleza? Não fechou? Ok. De novo, aquilo que eu falei. Não fechou no X1? Vamos na apresentação online. Não fechou no online? Vamos para o Summit. Não fechou no Summit? Vamos para uma reunião com o meu patrocinador, né, com alguém mais próximo de mim que tenha resultado. Cara, você precisa olhar, né, por um outro ângulo o negócio. E aí são dinâmicas diferentes de apresentação, ambientes diferentes, dinâmicas diferentes. E tem uma sexta que eu não falei, que é sobre uma reunião caseira. É você fazer uma reunião caseira na tua casa, convidar algumas pessoas para ouvirem um negócio. Né? E isso é muito poderoso também. Tá muito, muito, muito poderoso. Eu não falei sobre isso, mas isso é muito poderoso. Passo número 9. A pessoa tomou a decisão de fazer esse negócio com você. O seu papel agora é ser responsável com essa pessoa. É fazer um patrocínio responsável. Então, olha essas frases aqui, ó. O trabalho do patrocinador começa quando entra um novo licenciado. E o sucesso do seu novo licenciado é a base para a sua liberdade e a escala do teu negócio. Então, né, qual que é o teu papel número 1 como um novo licenciado? Aplicar esse treinamento ou fazer ele assistir esse treinamento nas primeiras 48 horas em que ele começa no negócio. Tá? Esse é o seu, né, o primeiro grande passo como patrocinador. Passo número 10, promova e duplique o seu negócio. Então, como eu falei lá no início, nós temos um sistema educacional que vai trabalhar em prol da construção do seu negócio. E o grande papel nosso como liderança, como construtores de negócio, como pessoas que estão à frente de times comerciais, é fazer com que, né, as pessoas elas estejam conectadas na fonte, ou seja, no sistema de treinamento, no sistema educacional. E aí esse sistema tem lá aquele calendário semanal que eu mostrei para você, mas ele tem os eventos presenciais. E nada é tão poderoso quanto os nossos eventos presenciais. Nada, não existe nada tão poderoso. Né? Nesses eventos presenciais é onde você realmente vai conseguir entender a dimensão, né, desse negócio, onde você vai conseguir ver pessoas que já estão progredindo, ver depoimentos, né, de pessoas ali da tua cidade, da tua região, né, ver estratégia de trabalho, ver um top, né, líder, uma pessoa com muito resultado, compartilhando um pouquinho da história, das estratégias que ele aplica no negócio dele. E hoje, no momento que eu estou gravando esse treinamento, nós estamos fazendo esses treinamentos em 27 cidades do Brasil. Eu coloquei, fiz questão de colocar, né, o nome de cada uma dessas cidades. A gente, né, talvez, né, daqui um mês que você esteja assistindo esse treinamento, a gente já esteja em 28, ou 29, ou 30, enfim. A ideia é que em algum momento a gente vai ter 50 cidades diferentes, né, talvez 100 cidades diferentes rodando simultaneamente o mesmo treinamento no mesmo dia pelo Brasil inteiro. Né? A gente está trabalhando para construir isso ao longo dos próximos anos e você vai participar, né, de tudo isso junto com a gente. Então, se conecte em algum desses treinamentos aí, no treinamento mais próximo que esteja de você.
E mais importante do que se conectar, leve alguém junto contigo, seja um prospecto ou alguém do seu time. Então, né, o seu time não são as pessoas que estão cadastradas lá no teu escritório virtual, no teu aplicativo. O teu time são as pessoas que frequentam os eventos, ponto final. Se você tem pessoas frequentando eventos, você tem um time que não, né, que está crescendo independente né, de você estar ali diariamente com eles, porque eles estão plugados diretamente na fonte, né? Você né, conectou eles diretamente no sistema. E quando a gente fala de, né, conectar o seu time, não é só avisar eles, é promover. Promover é diferente de avisar, né? Então, é você vender o valor, né, daquele evento, tá? Então, esse é o seu grande papel, beleza? E os 5 pilares, né? Agora, parabéns, né? Agora você é um CEO do seu negócio, o CEO do seu negócio. E os 5 pilares de um CEO da iGreen é planejar e primeiro planejar. Então, cara, definir metas e indicadores, organizar sua agenda e estabelecer prioridades. Passo número 2, produzir, tá? Executar, né, as atividades geradoras de renda diariamente, para não viver só de motivação, né? Viver de rotina. Passo número 3, medir, porque quem não mede não melhora. Então, acompanhar seus principais indicadores do negócio, e a gente tem um painel de gestão do seu negócio lá no escritório virtual. Quarto, né, o quarto papel de um CEO é desenvolver pessoas. Então, seu maior patrimônio é a sua equipe, e você cresce à medida que sua equipe cresce. Então, ensinar, acompanhar e reconhecer eles. E 5, analisar constantemente o que você pode melhorar essa semana no teu negócio. Então, esse é o teu papel. E aqui, a missão e os valores da iGreen. Importante, né? Sempre a gente reforçar isso. Missão da iGreen, enriquecer vidas e impactar o mundo com sustentabilidade. E os 7 valores: fé, prosperidade, sustentabilidade, ambiente familiar, foco no cliente, praticidade e inovação. Então, essa é a iGreen. Essa é a nossa missão, esses são os nossos valores. E quanto mais você viver essa missão e viver esses valores junto com a gente, maiores serão os teus resultados. Eu espero que esse treinamento tenha agregado valor para você, para a sua vida, para o teu negócio, e que você, né, tire muita coisa aqui do papel, coloque em prática, porque, né, informação pela informação, ela, né, vai virar só uma obesidade mental. E, cara, isso é a última coisa que você quer. Você quer resultado. E resultado é a junção de uma informação com a execução. A habilidade nasce, né, de uma informação nova com a execução. Aí sim vai nascer uma nova habilidade que vai te gerar novos resultados. Beleza? É isso. Espero ter contribuído demais aí com você. E eu te vejo nas premiações da iGreen, no iGreen Experience, no Cruzeiro, enfim, nas viagens internacionais. Espero te ver nesses. E, obviamente, nos summits também, né? Todos os meses aí nos summits pelo Brasil. É isso, tamo junto. Valeu, um abração.